verso 8. Posicione-se como Daniel, fidelidade em tempos de prova. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? É até o verso 16, mas aí, o versículo-chave. Daniel disse não, ou Daniel decidiu não comer a comida nem o vinho que o rei determinou para todos os jovens, ou todos. Ele tomou uma posição de fidelidade em tempos de prova, ou difíceis. Lembrando, irmãos, que Daniel, ele foi roubado, sequestrado, da sua terra natal, e foi levado para o cativeiro, estava cativo na Babilônia, ele, Ananias, Misael e Azarias e tantos outros da nobreza, eram jovens inteligentes, bonito, tipo assim como esse que vos fala, desse nível para cima. Aí você deve estar pensando assim, nossa Deus, tadinho de Daniel. Mas ele foi roubado da sua terra e foi viver num lugar completamente desconhecido e longe da sua cultura. O Fábio de Mello vai dizer que foi sequestrado da sua subjetividade. E quando ele precisa voltar para a sua terra, mas antes disso, antes de voltar para a sua terra, tinha que passar os seus 70 anos cativo. Irmãos, esse era um tempo em que as pessoas se rendiam ou então iriam morrer. A prova era essa: ou você adora a outros deuses, ou morre. Não tinha meio termo. Não tinha um direito de escolha no sentido, eu quero adorar a Deus aqui ou ali, eu quero voltar para a minha terra. Não. Ou você adora os deuses, ou você come os manjares do rei, ou morre. Mas no meio dessa idolatria, dessa pressão social e espiritual, estava Daniel e um grupo de irmãos, de amigos, jovens. No capítulo 1 diz que eles eram jovens, da nobreza, foram selecionados, levados para lá, sequestrados, e agora vivem como escravos. E eu acredito que a maioria conheçam essa história, em que todos deveriam comer dos manjares do rei, se dobrar diante do rei, adorar o rei como a própria divindade, mas ele diz assim, não. O jovem diz, não. Ele toma uma posição de fidelidade em tempos de prova. Irmãos, a vida é uma sucessão de escolhas, de decisões. Você decide muita coisa na vida, você escolhe quase tudo, dentro de uma permissão divina. É verdade que nós escolhemos e tomamos as decisões, e depois nós falamos assim, Deus, está ok? Aí Deus fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Você decidiu, você escolheu, o problema agora é teu. No final da caminhada, nós falamos assim, Deus, por que o Senhor me desamparou, me abandonou? Ele falou assim, não fui eu. Mas Daniel disse assim, eu não vou comer a comida do rei. Essa é uma posição segura, é um posicionamento de uma pessoa sob pressão, e aqui entre nós, irmãos,
Quando nós estamos sob pressão, quase sempre nós cedemos. Quando estamos sendo pressionados por alguma coisa, quase sempre nós cedemos. Quando você é pressionado num trabalho, quando você é pressionado em casa, oh Jesus, quando você é pressionado em algum relacionamento, às vezes você cede, ou perde a posição. Você já ouviu aquela historinha do cara que está contratando um funcionário, e ele chega para o crente, que ele não sabe que é crente, e ele diz assim: olha, eu vou te entrevistar, tal, mas já vou te contar logo de antemão, aqui você precisa mentir e sonegar na nota fiscal. Aí, bom, sendo assim, eu já vou te dizendo que o emprego não é para mim, porque não dá, eu não vou fazer isso. Aí ele conclui dizendo assim: você está contratada, é desse tipo que eu quero. Ou você é, ou você não é. Dá um jeitinho, negar ali, negar cá, para encaixar alguma coisa, é alguém que não é fiel em tempos de prova. Não tem como, irmãos. Olha, teve um empresário amigo que ele já veio até aqui, ele disse assim: se você de fato atender a todas as demandas como empresário nesse país, ou você vai à falência, ou o seu lucro é quase zero, se você não negar nada. Em outras palavras, 70% deles negam de alguma forma. Mas pessoa como Daniel toma uma posição e não nega a sua fé. Fidelidade não tem a ver só com aquilo que eu possuo, com os bens materiais. Fidelidade está relacionada a caráter, a integridade, a caráter em adoração ao nosso Deus. Daniel, ele decidiu não comer os manjares do rei. Foi pressionado? Com certeza. Ele era obrigado, sem dúvida alguma. Mas então ele faz uma contraproposta, um batista. Daniel era batista. Diante da pressão, ele faz uma outra proposta. Bom, eu vou te pedir, verso 10. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, quando Daniel fez a proposta no verso 9. Tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens de sua idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. Tinha uma vida em jogo. Foi determinada aos chefes para que esses jovens comessem os manjares do rei, ficasse lindo, bonito ainda mais, para comparecer diante do rei belo e bonito. Então, se aparecesse alguém feio na frente do rei, essa serve para cada um de nós, tá? Todo mundo é bonito, gente. Todo mundo é bonito, porque nós estamos diante do rei Jesus. Daniel faz então a proposta dizendo assim: olha, eu vou comer apenas vegetais e tomar água. Se por acaso a minha aparência for pior do que a dos outros jovens, pode fazer comigo o que vocês quiserem. E aí? Apenas me dê 10 dias comendo vegetais e tomando água. Irmãos, quantos de nós desafiamos ou fazemos propostas ou aceitamos propostas que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade de fé? E poucas vezes fazemos propostas com a nossa realidade de fé, mas aceitamos goela abaixo algumas propostas. John Piper diz que a fidelidade a Deus não é uma questão de circunstâncias favoráveis, mas uma questão de um coração determinado. Não são as circunstâncias que me levam a tomar uma decisão a favor ou contra a minha posição de fé. É aquilo que eu determino no meu coração.
Bom, Daniel vai nos ensinar algumas lições preciosas. Primeiro, posicione-se com decisão, mesmo quando todos ao seu redor desafiarem os seus princípios. O verso 8, Daniel diz que resolveu no coração não se contaminar com a comida do rei. Irmãos, você pode dizer não, ou você pode dizer sim. A posição é sua, o princípio é seu. Eu creio ou eu não creio. Isso eu não faço. Aí se eu perder o emprego, ou se eu perder o relacionamento, você não vai perder, você vai ganhar. Se para ter um emprego você tem que mentir, esse lugar não é para você. Não é para você. Se para ter alguma coisa você tem que sonegar, não é para você. Simples assim. E aí eu vou passar necessidade, pastor? Que passe, come vegetal e água. Não se negocia Deus. Deus não é um negócio. Deus é minha vida, Deus é meu respirar. Deus é. O cristão diante da sociedade é ou não é? Sim ou não? Não vou comer isso. Não é da minha fé. Não é da minha postura. E ponto. Não vou adorar. Não vou naquele lugar. Enfim. E aí para os namorados também, tá? Vamos logo dando. Se para, tá namorando, tem que fazer isso, cai fora. Cai fora, isso não é de Deus, não é do cão mesmo. Cai fora porque não presta. Me dê uma prova do seu amor. Que prova? Amor não tem prova, amor vive. Amor respira, amor entrega. Já viu essas declarações? Se você me ama mesmo, me dá uma prova. Voz do cão. Cai fora, tá, meninas? Meninos também, tá? Não existe isso. Não existe. Amor que provou foi o amor de Jesus. O resto é chaveco fraco. Diga-se de passagem, ainda é fraco. Porque essa historinha só cai quem for fraco também, né? Porque, pelo amor de Deus, você está entendendo o que eu estou falando, né? Está entendendo? Só cai num negócio desse que for fraco de fé, de, sei lá, de autoestima lá embaixo. Mais baixo mesmo. Então, no nome de Jesus, quando tudo ao seu redor quebrar princípio, mantenha o seu. Ah, mas você é quadrado. É quadrado mesmo. É melhor quadrado para o céu do que redondo para o inferno, como diz o ditado popular. Ah, você é muito quadrado. Sou, ué. Fazer o quê? É isso mesmo. Irmãos, eu vou falar, está sendo gravado? E não vou falar mais, não. Porque senão... Segundo, posicione com sabedoria mesmo quando a pressão externa é grande demais. Irmão, de todos os lados somos pressionados, abatidos, mas não destruídos. O verso 8 diz isso também. Verso 9 diz, e 10, pedi ao chefe do eunuco que me abstesse de comer a comida do rei. A pressão era que ele comesse a comida porque todo mundo estava fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Não é porque está todo mundo namorando que eu tenho que namorar. Não é porque está todo mundo tendo relações que eu tenho que ter. Não é porque está todo mundo tendo filho que eu tenho que ter. Não é porque está todo mundo tendo. Quem diz que todo mundo é resposta para alguma coisa? Se fosse assim, todo mundo ia atrás de Jesus e apenas 12 ia atrás dele. Tinha uma multidão, mas quando ele falou assim, quem quiser, negue a si mesmo e siga. Aí a galera, ó. Aí ele chega para os outros e fala assim, vocês também não querem ir, não? Não é porque está todo mundo fazendo, porque é de Deus. Não é porque está todo mundo
adorando a imagem, então vamos adorar também. A moda agora, então, é comer vegetal como Daniel. Se assim fosse, vamos fazer então, mas não é sobre o vegetal. Aqui é sobre a postura. O vegetal aqui é só a figura para mostrar a posição. Não é o que você come, o que você bebe. É a posição em que você está. Então, seja sábio em meio às pressões externas. Porque de todos os lados somos pressionados, irmãos. De todos os lados. Em casa, fora de casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Mas Daniel se manteve com o coração em Deus. Por que às vezes nós cedemos às pressões? É assim a vida, a nossa, ou pelo menos a minha, né? Nós somos pressionados no trabalho, nós engolimos a seco. É claro, né? É o meu sustento. Ninguém até incha, né? Mas aí fica, porque eu tenho que... Mas quando é no reino de Deus, nós somos tão sensíveis. Qualquer não do pastor, Jesus, eu vou lá na Abdala. Mas quando está no seu trabalho, você... Claro, mas lá paga o meu salário, então, aqui você vai para o céu. Então é sobre bens materiais e não sobre Deus. Porque daqui é palavra. De todos os lados somos pressionados. E Daniel estava sendo pressionado, ele disse, não. Terceiro, posicionar com perseverança, mesmo quando a prova for longa. Quantos dias Daniel deu assim, de prova? 10. De experiência, 10. E eu estou propondo para os irmãos 12. Não é para comer só vegetal e tomar água. É para não murmurar. Só isso. Você vai poder comer à vontade e beber à vontade. É só não murmurar. Se for comer ovo, você não vai murmurar. Se for comer picanha, não vou nem falar de picanha, porque senão isso dá ruim. Irmãos, mesmo quando a prova for longa. Na verdade, quando a prova já é curta, já é difícil demais. Quando ela é longa, então, misericórdia. Mas qual é a medida da minha prova? Porque um dia de prova pode ser longo demais para mim. 10 dias para outros pode ser muito tranquilo. A medida da prova para cada um é diferente. Mas o próprio Daniel propôs, me dê 10 dias, comendo vegetal e tomando água. Então, no nome do Senhor Jesus, quando você toma uma posição, mantenha nessa posição, seja perseverante, mesmo quando a prova demorar um pouco mais. Se você for lá em Daniel, capítulo 9, você vai ver que Daniel orava. E diz que Deus respondeu no mesmo dia, mas teve um impedidor. Teve alguém que impedia as orações ou a resposta. Perseverança, irmãos. Perseverança. Às vezes, desistimos muito rápido. Principalmente quando falamos das coisas de Deus. Das nossas coisas pessoais, não. Eu lembro que a Maria da Penha, né, que hoje se tornou a Lei Maria da Penha, ela
sofreu maus tratos por mais de 20 anos. Quase todo dia tomava uma surra do marido. Irmãos, uma vez, quer dizer, não deveria ser nenhuma, né? Mas acontecesse uma vez, já poderia encerrar isso. Mas 20 anos. Você tem ideia que é 20 anos sendo maltratado por uma pessoa? Até que na última, que foi a última, que a espancou e a deixou na cadeira de rodas, e aí a história eu acho que a maioria conhece, 20 anos, ou quase isso. Mas ela continuou lá no casamento. Mas às vezes quando nós falamos do reino de Deus, na primeira prova, nós desistimos. No primeiro aperto, numa encostada à parede de Deus, está demais para mim, Senhor. Mas às vezes está num relacionamento abusivo há 10, 15 anos. Está no emprego, às vezes, sendo maltratada, abusada. Mas está lá. Por quê? É sobre bens materiais. Não é sobre Deus. Então, mesmo em meio às provas, perseverança é em Deus. Em Deus. Por fim, Daniel, após 10 dias comendo vegetais e tomando água, ele comparece diante do rei. O resultado todo mundo sabe. Ele estava infinitamente mais belo do que todos os outros que estavam comendo a comida do rei. Então tem gente que está comendo manjares, está ficando obeso espiritual. Quando você fala assim, levanta para fazer alguma coisa, não consigo. Tem outros que só estão no vegetal e na água. Mas quando você fala assim, vamos fazer, vamos. A face até muda. Porque não é sobre o comer muito ou o comer pouco. É o quanto eu estou disposto a fazer. Hoje, irmãos, no nome de Jesus, o que de fato você está disposto a fazer? Ou o que você tem comido? Os manjares? Ou só apenas comida leve? Ou feijão com arroz? E ovo? Mas uma coisa é certa. Quando comparecermos diante do rei, temos que estar com aparência melhor que qualquer outra pessoa. Mas lembre de uma coisa, a sua aparência, o seu rosto, vai transparecer o que está no teu coração. Tem. Jesus disse, na verdade, que a boca fala do que está cheio o coração. E boca que não fala nada, coração vazio. Santo Deus e bendito Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, Deus. A Ti, Pai, toda honra, toda glória e todo louvor, meu Deus. Deus, no nome do Senhor, esse nome que é poderoso, esse nome que está acima de todas as coisas, ensina-nos, Pai, a tomarmos uma postura diante da própria sociedade, diante da vida, sempre, Deus, diante do Senhor e pelo Senhor, Deus. Que não possamos, Pai, entregar o nosso coração a nenhuma bandeja que vier nos servir, Pai, do mundo, no trabalho, nos relacionamentos, no casamento, no namoro, em qualquer circunstância, Pai, que a nossa postura seja como a de Daniel. Não, eu não posso comer aquilo que não faz bem para a minha alma.
Ó Deus, no nome de Jesus, ensina-nos a nos alimentar da Tua palavra, ensina-nos, Senhor Deus, a comer da Tua palavra, a sermos, Senhor Deus, fiéis, mesmo em tempo de provas. Nós oramos no nome de Jesus por isso. Amém, Deus. Amém, Pai.